Cheguei, 8 horas em ponto, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal chamado Level Pesado, que é uma ferramenta maravilhosa de Access Consciousness para você perceber as respostas do teu corpo e saber o que fazer, como escolher, né? O que escolher, o que vai ser mais expansivo, o que vai ser mais grandioso para a tua vida. Oi, Messia, oi, Pati, sejam bem-vindas. Eu vou mandar aqui para o pessoal também vir chegando. E olá, Bruxo Charel, é isso? Seja bem-vindo. Então, alguns de vocês eu imagino que já conheçam, né, a ferramenta do Level Pesado, do Access Consciousness, né, que é uma ferramenta incrível, mas eu tenho conversado com muitos praticantes, muitas pessoas que já fizeram o curso de barras, inclusive, e ainda tem dúvidas sobre essa ferramenta, que às vezes não conseguem perceber muito bem a resposta do seu corpo. E também eu conheço pessoas assim que já tiveram algum contato com o Access, mas não necessariamente fizeram o curso ainda, né? E assim, essa ferramenta, quando eu aprendi, eu nem tinha feito nenhum curso ainda, não tinha feito curso de barras, não tinha feito curso de nada, assim, eu tinha curso de YouTube, né? Eu saía maratonando os vídeos dos facilitadores lá no YouTube, e isso me ajudou muito, inclusive a conseguir criar, né, o meu primeiro curso e conseguir viajar para Recife na época para fazer o curso e tudo mais. Então eu vou trazer essa ferramenta aqui para vocês, a gente vai falar um pouco sobre ela. Claro que na classe de barras, né, a pessoa que vai conseguir vai me ter lá e a gente vai fazer o negócio até funcionar, mas aqui na live eu acho que vocês já vão ter assim uma super base para poder usar essa ferramenta no dia a dia de vocês, e é uma ferramenta que eu literalmente uso todos os dias. Então, se vocês não conhecem ainda, tem alguém aqui que nunca ouviu falar da ferramenta de Level Pesado do Access? Ou todo mundo aqui já conhece essa ferramenta? Oi, Margarida, oi, Ana, oi, Giza. Sejam bem-vindas. Bom, basicamente, a ferramenta de Level Pesado é uma ferramenta que a gente usa para criar mais facilidade, para ter mais facilidade com o nosso corpo, para ter mais facilidade com as nossas escolhas. E a forma mais fácil que eu tenho de explicar essa ferramenta é o seguinte: quando você está num momento de dúvida, tipo, eu não tenho certeza se eu vou por aqui ou por ali, essa ferramenta ela é como se fosse uma bússola. Você usa o teu corpo como se fosse uma bússola para te direcionar para o melhor caminho, para o que vai ser melhor para você, para o que vai contribuir mais para a tua vida, para o que vai ser mais expansivo. Então, se vocês conhecem alguém que fica na dúvida, tipo, nossa, será que eu vou por aqui ou por ali? Usa aqui o aviãozinho, manda essa live para essa pessoa e fala: olha, essa pessoa aqui, a Louise, vai ensinar uma ferramenta ou vai explicar uma ferramenta para você sair da dúvida. Se você conhece alguém que já é praticante, que já conhece essa ferramenta, mas que não necessariamente sabe usar bem essa ferramenta e aproveitar toda a maravilhosidade, que eu não sei nem se essa palavra existe, dessa ferramenta, manda também no aviãozinho aqui para essa pessoa que você sabe que tem dúvidas sobre como usar o Level Pesado. Aproveita já, taca os coraçõezinhos aqui pro Instagram entender que essa live é legal, que tem informação bacana para trazer mais pessoas, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer, antes de explicar a ferramenta em si e tirar as dúvidas, eu gosto sempre de fazer um exercíciozinho, sabe? Com o meu corpo, e aí eu vou explicar para vocês esse exercício para vocês fazerem aí em casa. Porque vai ficar muito mais fácil
de você perceber isso na tua vida e você usar depois no dia a dia essa ferramenta, tá? Então vamos lá, o exercício é o seguinte. Primeiro, pensa em alguma coisa que você não gosta. Pode ser qualquer coisa. No meu caso, geralmente eu penso em fígado, porque só o cheiro de fígado me deixa enjoada. Mas você pode pensar em várias outras coisas, ver aí o que é. Não precisa ser só comida, tá? Qualquer coisa que vocês perceberem que te dá, que você não gosta, assim, que te dá uma travada. Só pensa nisso, se concentra nisso por alguns segundos. Se quiser, fecha o olho, se for mais fácil para vocês. Mas pra mim, particularmente, só de pensar em fígado, por exemplo, que é o exemplo que eu tô dando aqui, trava. Pra mim, trava. Parece que dá um nó na garganta, parece que dá um aperto assim no peito, um embrulho na barriga. Pensou em fígado também, Flor? Pra quem tá entrando agora, gente, o exercício é o seguinte: pensa em alguma coisa que você não gosta, qualquer coisa. O meu exemplo foi fígado, porque eu não gosto de fígado, mas não precisa ser só comida, qualquer coisa, tá? Então, só faz isso agora, pensa nisso, tá? E percebe. Então, como eu falei, no meu corpo, parece até que meu ombro vem um pouquinho pra frente, assim, parece que eu me encolho, como eu falei, um negócio estranho no estômago, dá um nó na garganta, é um negócio que não é confortável, não é legal. Agora, pensa ao contrário. Pensa em alguma coisa que você gosta muito, tá? Algo que te traz alegria, algo que é leve, que é expansivo pra você. Por exemplo, quando eu penso em viajar, quando eu penso em fazer yoga, quando eu penso em várias coisas, em hidratar meu cabelo, adoro ficar no chuveiro hidratando meu cabelo. São coisas que são tão leves, tão gostosas pra mim, que naquele momento, naturalmente, o meu corpo relaxa. Vocês conseguem perceber, quem fez aí o exercício em casa, consegue perceber a diferença de um para outro? Consegue perceber? Me digam se vocês conseguem perceber no corpo de vocês a diferença de como o corpo de vocês reage quando vocês pensam em algo que vocês não gostam, como por exemplo, eu dei o exemplo do fígado, que eu não gosto, ou quando tem algo ali que vocês gostam, que faz bem pra vocês. Vocês conseguem perceber a diferença no corpo de vocês? O povo tá mudo, gente? Ou travou aqui pra mim? Ou tá muito delay? Só de falar já percebe a diferença. Bacana, Flor. E para algumas pessoas isso vai ser mais fácil, como a Flor falou. Só de falar eu já percebo a diferença no meu corpo. E vão ter pessoas que falam, Luísa, eu não tô percebendo. E tá tudo bem. Essa, pra mim, foi a forma que no início ficava mais fácil. Mas, por eu ser facilitadora, eu fui percebendo que cada pessoa reage de um jeito. Cada pessoa, ela tem um nível, digamos, de percepção e algumas formas, algumas ferramentas, alguns métodos vão funcionar melhores para algumas pessoas do que para outras. E com isso, eu fui, nas minhas classes, desenvolvendo, digamos, técnicas e formas diferentes de explicar e exercícios diferentes que a pessoa pode fazer para poder ter mais clareza do que é o leve e o pesado. E é um pouco disso que eu quero passar aqui para vocês. E aí vocês percebam o que é que funciona melhor para vocês, tá? Como eu falei, o meu método preferido para ter essa ideia do que é no meu corpo leve e o que é pesado é essa. Quando eu percebo, né, quando eu penso lá no fígado que me dá essa contração, que me dá esse embrulho no estômago, aquilo para mim é pesado. É a reação que o meu corpo tem com algo que ele considera pesado. E o leve, né, quando eu penso lá em viajar e tal, né, a minha expressão muda, a minha postura muda, né, eu fico muito mais relaxada. Esse pra mim é o leve.
E aí, quando a gente vai pensar em outras coisas, outras escolhas que a gente vai fazer, por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem real assim pra mim agora. Eu tô nessa correria, digamos, né, para fazer trocentos mil cursos pro CF e eu estou escolhendo que cursos eu vou fazer, em que ordem eu vou fazer, se tal curso eu vou fazer presencial, se tal curso eu vou fazer online, né, os que podem ser online, com qual facilitador eu vou fazer, etc, etc, tudo assim, no leve pesado, leve pesado, leve pesado. Inclusive, hoje eu tava me debatendo, entre aspas, com uma escolha e se eu ia ou não para uma classe que eu tava pensando em fazer. E aí eu vim pro meu corpo, pra resposta do meu corpo, que o meu corpo estava me pedindo. E eu usei o leve e o pesado para fazer essa escolha. Então, assim, essa é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que vocês podem usar sem moderação para poder criar isso na vida de vocês, tá? E uma outra coisa que é interessante é que, assim, às vezes tem algumas escolhas, algumas coisas que a gente vai fazendo na nossa vida, né? Algumas situações, digamos, que às vezes são mais delicadas ou que tem mais um envolvimento emocional da nossa parte, que às vezes vai ser um pouco mais complicado da gente perceber a resposta, porque justamente a gente está muito envolvido emocionalmente nisso. Por isso que eu vou ensinar para vocês outras formas de perceber também o leve ou pesado, porque se você tá nessa meio, tô ansiosa, tô preocupada, tô não sei o que, às vezes uma forma que normalmente funcionaria para você, naquele momento não vai funcionar. E aí você pode usar outras formas, outras ferramentas para poder ter mais clareza do seu corpo. E eu vou explicar essas outras formas também daqui pro final da live, tá? Mas assim, o que é bacana para vocês perceberem é que, assim, vocês não precisam se julgar se, tipo, eu não sou que nem a flor que só de falar já percebe a diferença. Você pode começar aos poucos. Você pode começar a experimentar com essa ferramenta até você ir desenvolvendo. Eu falo que é tipo como se fosse um músculo que você vai desenvolvendo, igual a academia ou igual aprender a dirigir. Quando você vai dirigir a primeira vez, muitas vezes o que acontece? Você no começo tá lá travado, você não sabe muito bem o que fazer, às vezes você erra a marcha, às vezes você solta a embreagem, o carro morre, né? Até que chega num ponto que você nem raciocina, assim, não fica naquele negócio lógico pra dirigir, né? Já aconteceu com vocês, às vezes você tá dirigindo, você não sabe, você chega em casa e você faz, meu Deus, como foi que eu cheguei em casa? Porque eu não tava nem prestando atenção no trânsito, eu tava aqui pensando em outra coisa. Porque já se tornou meio que automático, assim, né? Algo que já é natural pra você. Eu não gosto muito da palavra automático, então vamos trocar pra natural. É algo que já é natural pra você. E com esse exercício é a mesma coisa. No início, você muitas vezes vai dar uma travada se você ainda não tem facilidade com isso. E aí, se você já pega uma questão que já tem um alto impacto, digamos, emocional para você, que você dá uma significância muito grande para isso, talvez seja mais difícil mesmo no começo de você perceber a resposta do teu corpo. Então, o que eu sempre indico para todo mundo que está querendo começar a usar essa ferramenta começa com coisas básicas do dia a dia, por dois motivos. A primeira é para você... obrigada, Aninha! A primeira é para você se perceber, perceber o seu corpo. A segunda é para você criar o hábito de usar a ferramenta e também para você ir, como eu falei, ir desenvolvendo esse músculo, né, para cada vez ir ficando mais fácil, como se fosse, né, ir para academia ou dirigir. Cada vez que você vai fazendo, vai ficando mais fácil, tá? Dicas que eu dou para todo mundo que tem uma certa dificuldade de perceber o leve ou pesado. Começa com roupa, tipo, de manhã você vai se vestir, vai
se trocar para ir trabalhar, para sei lá o quê. Corpo, o que você gostaria de usar hoje? E aí você abre lá o seu armário e você vai olhando para as peças de roupa e percebe qual que é a mais leve e pega aquela para usar. Vou tomar café da manhã. Corpo, o que você gostaria de ler, o que você gostaria de comer hoje, o que você gostaria de tomar hoje? Dá opções. Você quer café? Quer café com leite? Quer com açúcar? Quer sem açúcar? Sabe? Tipo, todo dia eu tomo... Ó, fez isso ontem com a roupa. Que legal, Ana. Então, todo dia eu tomo café mesmo, né? A bebida, antes de ir trabalhar. Beleza. Corpo, você quer o café puro? Corpo, você quer o café com açúcar? Corpo, você quer o café com adoçante? Corpo, você quer o café com leite? E percebe o que é mais leve e o que é mais pesado. Geralmente com comida eu acho muito bom para treinar, porque a nossa expressão facial não mente, sabe? Às vezes você só de pensar em comer aquele negócio já dá não. Então vai ficando mais fácil de você perceber. Vai num self-service, olha lá, todas as opções de comida, ao invés de você sair botando no prato que você naturalmente já gosta, vai lá, corpo. Isso aqui. Eu tenho uma história maravilhosa sobre isso. Eu lembro que assim que eu aprendi essa ferramenta, na época eu trabalhava numa agência de intercâmbio. Na agência de intercâmbio? Era, na agência já. Trabalhava numa agência de intercâmbio e lá perto tinha um self-service que vai e não vai, eu ia lá pra comer. E aí eu lembro que um dia eu fui lá nesse self-service, que era bem bacana, e eu comecei, né, a colocar a comida e eu lembrei do level pesado. E aí eu vi o couve, a folha de couve refogada com alho, que geralmente é um negócio que eu amo comer. E na hora que eu olhei para aquilo, me deu um peso. Só que eu, teimosa, falei, não, eu gosto de couve com alho refogado. Acho que eu não tô percebendo bem. E aí fui lá e taquei o couve refogado. Cara, na mesa, na hora de comer, eu só consegui dar uma única garfada nesse bendito desse couve. Porque me deu um embrulho tão forte no estômago que eu não consegui comer mais. E eu deixei ele no cantinho do prato, comi todo o resto, menos o bendito do couve. Porque não é que meu corpo de repente deixou de gostar de couve. É que naquele momento, aquele couve ele não queria comer. Percebe? Então assim, mesmo que seja uma coisa que normalmente você gosta, percebam se naquele momento é aquilo que o seu corpo está requerendo. Tá? Isso vai fazer toda a diferença. De vocês não terem um resultado em mente que, tipo assim, sabe quando você faz a pergunta só por fazer, mas no fundo, você já tem um resultado que você quer que seja aquele resultado? E aí você fica meio que tentando driblar as respostas do seu próprio corpo? Geralmente, quando você não está conseguindo perceber se é leve ou pesado para você, é porque você, em algum momento ali, tomou uma decisão, você já tem uma resposta que você acha que é a resposta certa, que você está querendo só confirmar com o exercício, mas não necessariamente é aquela resposta. E aí, por isso que dá essa dificuldade de você perceber, porque você tá tentando brigar ali com o seu corpo. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? De por que às vezes a gente não consegue perceber. Tem alguém aqui que não... Eu vi que mais gente foi entrando. Tem mais alguém aqui que nunca ouviu falar do level pesado ou que usa a ferramenta, mas não faz ideia do... Assim, tenta usar a ferramenta, mas não consegue perceber a resposta? Porque isso realmente faz toda a diferença. Então, a primeira coisa que eu falei pra vocês é:
uma das formas, né? Percebe no teu corpo. Pega alguma coisa que não é bacana e pega uma coisa que você considera, né, legal, que é gostoso pra você, pro seu corpo. Percebe a diferença. E aí, a próxima pergunta que você vai fazer, você vai comparar com as respostas, né? Então eu falei, quando eu penso em fígado, meu corpo naturalmente contrai, me dá um embrulho no estômago, me dá um negócio esquisito, eu não gosto. Quando eu penso em viajar, meu corpo já fica todo empiriquitado, né? Ele adora. Quem não é do Nordeste sabe o que é empiriquitado. Todo, né? Maravilhoso, todo, já quer se arrumar, já quer, enfim. E o meu corpo já fica todo animado para poder viajar, né? E eu até brinco essa história da viagem, é real isso, que assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que naturalmente gosta de acordar super cedo. Mas se for pra viajar, não tem problema, gente. Eu acordo 3, 4 horas da manhã com um sorriso na cara. Porque é uma coisa que é muito leve, muito gostosa pra mim. Então, assim, percebe isso pra vocês. E aí, sei lá, eu vou... Pronto, um exemplo. Eu vou dar uma classe de barras em Recife. Vou dar uma classe de barras em Recife no dia 2 de julho. Aí você está pensando em fazer essa classe. Será que essa classe vai ser contribuição para a minha vida? Faz a pergunta. É leve para mim participar dessa classe em Recife ou é pesado? A Aninha falou também, eu não gosto de acordar, eu também, né? Eu não gosto de acordar cedo, mas se for para viajar, vai qualquer hora, né? Então assim, percebe isso? Eu vou... Até as coisas mais bestas, assim, tipo, eu vou no shopping. Qual o melhor horário para ir no shopping? De manhã, de tarde ou à noite? Sabe? E essas pequenas coisas você vai usando. Então, não consigo, já tentei esse negócio do o que eu não gosto, o que eu gosto, não consigo perceber a diferença. Outra forma de fazer. O pessoal faz muito assim em pé, né? Eu acho que dá pra fazer sentado também. Eu não vou ficar em pé aqui porque eu acho que eu ia ter que ficar muito longe da câmera pra vocês verem. Mas eu vou fingir aqui, fingindo que eu estou em pé, tá? Aí você pergunta, corpo, me dá um sim. Corpo, me dá um sim. O meu sim naturalmente foi pra trás. Para algumas pessoas é ao contrário, tá? Nesse momento o meu foi pra trás. Corpo, me dá um não. Corpo, me dá um não. Meu corpo foi pra frente. Quando você faz dessa forma, eu sempre recomendo que vocês façam toda vez antes de fazer as perguntas. Sempre façam o que a gente chama de calibragem, que é isso. Corpo me dá um sim, meu corpo foi para trás. Corpo me dá um não, meu corpo foi para frente, tá? Então essa é o que a gente chama de calibragem, digamos assim, que você vai poder fazer, né, e perceber. Aí, ok, o sim seria o leve, né, que no meu caso foi para trás, e o não seria pra frente, seria o pra frente, que seria o pesado, né? No meu caso, nesse momento, ok? No meu caso, nesse momento. Mas sempre percebam, na hora que vocês forem fazer o exercício, o que é que teu corpo tá naquele momento. Porque já aconteceu pra mim do não ser pro lado, assim, parece que me puxava pro lado. Então, percebam isso, tá? Sempre façam a calibragem antes, ok? E aí, eu vou mostrar mais outros aqui na frente, mas assim, esse do pra frente, pra trás e tal, é legal também pra quem tá, às vezes, né, treinando, que ainda não tem essa percepção corporal do que é contração, do que é expansão, tá? Do que é leve, do que é pesado. Uma outra forma também de fazer e, gente, eu sei que esses nomezinhos tem, essas técnicas que eu tô mostrando aqui, tem uns nomes que as pessoas usam, mas eu sempre esqueço. Então, se você sabe o nome do que chama esse que vai pra frente, vai pra trás, ou esse outro que eu vou mostrar da mão, vocês colocam aí,
tá? Porque eu não... eu sempre esqueço o nome, mas enfim. A outra forma que eu vou mostrar pra vocês é a seguinte: você fecha assim o teu dedo como se fosse um ok, tá? E o outro você vai fazer tipo uma pinçazinha e vai prender aqui, tá? Então você faz um okzinho e o outro uma pinçazinha aqui, ó, você prende. O sim, o teu dedo, ele fica preso, digamos, e o não, geralmente ele sai. Mas se você quer também calibrar, você pode perguntar: corpo me dá um sim, corpo me dá um não, tá? Pra mim, pra todas as pessoas que eu vi até agora, o sim é sempre quando o teu dedo não solta e o não é quando passa direto. Mas, se vocês quiserem também, façam a calibragem, sim e não, vejam se pra vocês funciona assim, ok? E mais uma outra forma de fazer, que essa eu vi com a Thaisa Campos, se eu não me engano. As outras eu acho que eu vi com a Kelly Moraes e essa eu vi com a Thaisa Campos. Você vai juntar a tua mão aqui, ó, punho com punho na mesma altura. Juntou aqui, tá? Então vai ficar assim, tá? As mãos como se fosse rezando, só deixa igualzinho, tá? E aí você vai, no caso sim, né? Sim, 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 sim. O meu dedo, ele meio que, ó, tá vendo que fica, como é a forma mais fácil de mostrar? Um dedo ficou mais alto que o outro? Sim. Não, 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 não. Aqui vai ficar meio que na mesma altura. Geralmente o sim fica um dedo mais alto e o não fica na mesma altura, tá? E aí, esses, você vai, não, obviamente, né, vocês vão fazer a pergunta, sei lá, corpo, você quer assistir Netflix depois dessa live? Não tá a fim de assistir Netflix depois dessa live, então vou procurar outra coisa pra fazer que não seja assistir Netflix, tá? E aí eu tô dando esses exemplos pra vocês perceberem, mas aí você já tem o quê? 4 formas diferentes de fazer. Percebendo o corpo, que é, né, aquele negócio, o que é que me contrai, o que é que me expande, o pra frente e pra trás, ou que às vezes pode ser pro lado, meu corpinho já puxou pro lado, o do rosquinho aqui, que eu não sei como é que chama, e o da palminha também. São várias formas de você perceber, já tem 4 formas aí que eu tô ensinando pra vocês de como perceber o leve e o pesado, tá? E aí vocês brincam com isso, veem o que é mais divertido e o que é mais fácil pra vocês, tá? Dito isso, eu sempre recomendo que vocês busquem perceber o seu corpo. Esses 3 últimos que eu ensinei são bacanas para, principalmente no começo, quando você, né, ainda tá com uma certa dificuldade de perceber, mas eu sempre recomendo que vocês façam esse exercício de perceber o seu corpo, independente disso. A mão fica mais alta no sim, Ana, e no não, geralmente ela fica igualzinha, tá? E aí, assim, é bacana a gente perceber isso, porque, por exemplo, você tá numa loja, ou você tá num restaurante, ou você tá em alguma coisa assim, beleza, né? Aquele do dedinho assim ainda dá pra fazer, né? Debaixo da mesa, meio assim. Mas, por exemplo, quem faz muito pra frente e pra trás, você não vai ficar no meio da loja balançando que nem uma cadeira de balanço. Quer dizer, até pode, né? Mas geralmente você não vai fazer. Então, você perceber o seu corpo vai ser muito mais fácil no teu dia a dia de você fazer as coisas e perceber com muito mais facilidade quando acontece alguma coisa que te contrai. Porque o bacana do leve e do pesado é que você não precisa ficar só fazendo perguntas. Às vezes você tá no seu dia a dia fazendo alguma coisa e aí você percebe uma contração, um negócio esquisito. E você faz, opa, peraí, aqui tem alguma coisa esquisita, deixa eu ver. E aí você começa a fazer perguntas e aí você começa a perceber o que tá acontecendo. Ou, às vezes alguém tá te contando alguma coisa, tá querendo
te vender alguma coisa, fazer alguma coisa, você naturalmente, sem nem precisar fazer perguntas, às vezes você já percebe se aquilo é leve ou pesado pra você. E ao contrário também, às vezes você tá, tipo, sei lá, você tá alguém te faz uma proposta de trabalho, alguém te faz uma proposta de viagem, qualquer coisa assim, e na hora você percebe, ok, isso expandiu, isso é leve ou isso é pesado, sabe? Com a prática você não precisa estar fazendo esse monte de exercíciozinho. É bacana, por isso que eu ensino aqui, porque eu sei que cada pessoa está num estágio, digamos assim, de percepção do próprio corpo, e não se façam de errados por isso, porque é treino, é prática. Tipo assim, uma pessoa que nunca fez autoescola, que nunca pegou num carro, ela é menos porque ela não sabe dirigir? Não. Ela é errada porque ela não sabe dirigir? Não. Mas ela simplesmente ainda não possui aquela habilidade. A partir do momento que ela começar a treinar, ela vai ter essa habilidade. Olha que legal, a minha já tá fazendo, maravilha. Que bom, como pode melhorar. Quero ver então. E aqui, tem uma pergunta aqui da Flor. Pode fazer perguntas relacionadas ao futuro? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você vai... E assim, lembrem que assim, as coisas elas mudam. Nada é, tipo assim, escrito em pedra, nada é imutável, tá? Então, aquilo é a energia que tá ali naqueles 10 segundos que você tá fazendo a pergunta, tá? Então, quando você faz perguntas pro futuro, e que quase sempre, né, quando você perguntas pro futuro, é importante que você tenha clareza que é aquela energia que está reverberando naqueles 10 segundos que você está fazendo a pergunta. Mas se mais pra frente surge alguma nova variável, como seria você perguntar de novo, tá? Eu tô tendo essa experiência muito interessante com a Bianca Navarro na criação da classe do fundamento, né? A gente, quando fez lá né, quando tá fazendo as criações do fundamento, a gente tá todos os dias na pergunta do que é leve, o que é pesado, e surgiram desafios, né? A primeira data que a gente tinha colocado para o fundamento aqui em Maceió, quando eu tava na classe de ISB com o DEM no mês passado, acho que foi mês passado, quando eu tava na classe de ISB com o DEM, ele avisou que tava vindo pro Brasil. Na hora eu falei, putz, é na mesma data que vai ter o fundamento aqui em Maceió. E aí na hora eu falei, poxa, mas a Bianca, ela tá sempre nas classes, ela tá sempre como host dessas classes internacionais, então acho que não vai rolar dela vir pra Maceió. Na mesma hora eu mandei mensagem pra ela e a gente nem sabia ainda se ela ia trabalhar ou não nas classes do DEM aqui no Brasil. Mas na hora eu percebi a energia, mandei mensagem pra ela, Bi, o DEM tá vindo nas datas tal e tal e vai cair, né, o ISB que ele vai fazer aqui no Rio, vai cair na mesma data do nosso fundamento em Maceió. O que você acha? Vamos fazer perguntas. Foi muito mais leve a gente trocar a data do fundamento. E aí, menos de uma semana depois que a gente trocou a data do fundamento, ela ficou sabendo que ela vai trabalhar nas classes no Rio e que de fato ela não poderia vir para Maceió. Então, percebe que foi uma situação que a gente resolveu antes mesmo de acontecer? Antes mesmo daquilo se tornar um problema, o problema já estava resolvido. Então, é nesse sentido que eu falo para vocês estarem atentos, inclusive, aproveitar que eu já estou falando do assunto, o fundamento aqui em Maceió, de 21 a 24 de julho, vai ter o fundamento aqui em Maceió com a CF, Bianca Navarro. A gente vai dar classe de barras também juntas, a gente fez essa escolha. Então, 18 e 19 de julho a gente vai dar classe de barras juntas aqui em Maceió. E vai facilitar também, ela vai facilitar o fundamento de 21 a 24 de julho aqui em Maceió. Então, depois, quem quiser tirar alguma dúvida, me manda mensagem,
tá? Porque a gente vai ter essas classes, vai ter degustação de sopa também aqui no dia 20, que vai ser maravilhoso, a gente vai fazer um passeio para Dunas de Marapé, mas enfim, depois quem quiser, quem escolher participar, me manda mensagem que a gente conversa mais sobre isso, tá? E assim, vai surgindo as coisas e você vai fazendo perguntas, você vai vendo com o teu corpo, né, o que se requer. Aquele momento, às vezes, né, surge um desafio inesperado, faz perguntas. E o leve e o pesado é bom pra isso, tá? E aí, Lou, ok, eu quero ter mais clareza de como que eu percebo o leve e o pesado no meu corpo. Eu não consigo, por enquanto eu ainda estou usando aquelas outras ferramentazinhas porque eu não consigo perceber o que expande e o que contrai para mim. Algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês e percebam o que funciona melhor na vida de vocês, tá? Uma delas eu já dei lá no comecinho da live, que foi o quê? Pensa em alguma coisa que você não gosta, depois pensa em alguma coisa que você gosta. E aí você pode fazer isso com várias coisas. Primeiro eu pensei em fígado, depois eu pensei em viagem. Depois eu posso pensar em, sei lá, por exemplo, eu tenho uma particularidade que, tipo, por exemplo, quando eu vou lavar prato, a comida molhada, assim, me dá uma agonia sensorial mesmo, nas mãos. Então, quando eu penso nisso, parece que o meu corpo já quer fazer assim, ó. E aí, quando eu penso, sei lá, como eu falei lá, lavar o meu cabelo lá, ficar hidratando o meu cabelo, me dá uma leveza. Então, e aí faz isso com várias coisas e vai sempre percebendo que às vezes algumas coisas você vai ter uma reação mais forte do que outra. Por exemplo, agora eu percebi que a minha reação a esse negócio da textura da comida molhada me deu mais forte a reação do que, por exemplo, quando eu penso no fígado. Talvez porque eu já fiz tanto esse exercício com o fígado que pra mim já meio que, né, o meu corpo já até acostumou, não sei. Então talvez vocês experimentarem com coisas diferentes, tá? E também estarem atentos no dia a dia de vocês. Quando quando aparecer alguma situação que você percebeu essa contração, você faz, opa, peraí, ok, é assim que o meu corpo reage. E você literalmente ser um observador, uma observadora de si. Quando você é um observador ou uma observadora de si mesmo, você vai conseguir perceber com muito mais facilidade isso. Não é só tipo, contrai, tá, mas o que é que contrai? É a tua postura que muda? É a garganta que parece que fecha? É a barriga que fica um burburinho? É o peito que, sabe, é o coração que acelera? O que é essa contração no teu corpo e o que é esse leve no teu corpo? Como eu falei, pra mim, 99,9% das vezes, o meu ombro vem pra frente assim, meio tipo, sabe, me encolhendo. A garganta parece que tá apertada, parece que tá até mais difícil de engolir. A barriga parece dar um nó na barriga, parece que tá uma vontade quase de vomitar mesmo, quando tá pesado. E quando tá leve, naturalmente o meu ombro parece que vai mais pra trás, ele dá uma relaxada. Minha postura fica mais relaxada, eu não fico com aquela postura tensa, sabe? Eu respiro melhor. A minha expressão facial muda. Eu pareço, mas eu tô rindo à toa, sabe? Fala mansa, bem efeito fala mansa, assim, eu já fico querendo rir. Então, é nesse ponto, tá? Que a gente vai percebendo. Então, sejam observadores de si. Eu até fiz um memezinho, não sei se vocês viram no Reels, que eu fiz lá, né? Quando o facilitador me pergunta, isso é leve ou pesado pra você? E fica, né? Leve, pesado, leve, pesado, leve, pesado. E você às vezes não consegue perceber. Pesado, minha garganta parece que fecha o ar. Leve, parece que meu corpo está flutuando. Maravilha, maravilha, Rebeca. Então é nesse sentido mesmo, tá? De você perceber isso no teu corpo. E aí é prática, 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 prática e mais prática. Gente, não tem como você ficar bom em qualquer coisa do nada se você não pratica. E se você já diz, eu não sou bom nisso e pronto, eu não consigo perceber e pronto, você nunca vai conseguir mudar. Você só vai conseguir
melhorar praticando. E aí, como eu falei, começa com coisas pequenas, com a roupa que você vai usar hoje, com o café, se você vai querer o café com leite ou sem, se você quer beber refrigerante ou suco, sabe? Vai nessas coisinhas pequenas. E aí, aos poucos, você vai melhorando. E aí, como eu falei, sempre que tem também muita intensidade emocional, que você coloca muita significância no resultado daquela pergunta que você vai fazer, tipo, devo me casar com fulano ou não? Ou devo mudar de país ou não? O que vai criar mais pra minha vida? Sei lá, eu devo pedir demissão do emprego ou não, coisas, né, que você pensa, nossa, mas isso vai ter um impacto grandioso na minha vida, e às vezes a gente contrai por conta disso, porque a gente fica com medo do que vai acontecer. Medo é um implante distrator, é uma mentira, é uma forma de você ser controlada, de você se deixar controlar. Então, se for o caso, antes, faz a quem pertence isso, que é uma outra ferramenta do Access. Faz outras perguntas antes dessa pergunta. Concentra na tua respiração, enfim, faz outras coisas que vão te deixar presente, centrada para aquela pergunta que você vai fazer. E aí, se for o caso, usa os outros exercíciozinhos que eu falei, que às vezes é mais fácil quando a gente tá nessa agitação, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aí sobre isso antes de eu finalizar a live? Que eu já falei um bocado aqui. Se alguém tiver, a hora é agora. E enquanto vocês estão pensando aí se tem alguma pergunta, alguns recadinhos. Como eu falei, né? Eu tô contribuindo aí com a Bianca nas criações e nas classes, no fundamento e tal. Toda quinta-feira, a Bianca Navarro, que é uma CF do Access, está fazendo encontros gratuitos online pelo Zoom. Já teve puxão de energia, já teve tasting de sinfonia de possibilidades, já teve workshop gratuito. E tem um grupo lá no WhatsApp que ela tá colocando, né? Que a galera que tá participando tá podendo acessar a gravação dos encontros anteriores e também participar dos próximos encontros. Então, se você não participa ainda, vai lá no perfil da Bianca. Aliás, quando acabar a live também, para facilitar, eu vou colocar aqui no Stories o link do grupo, porque eu acho até que a gente vai ter que criar um novo grupo, porque se eu não me engano esse grupo já tá cheio. Mas para vocês participarem, tá, do grupo. Classe de barras, eu vou ter classe de barras. Antes disso, antes da classe de barras, dia 30 agora de junho, 30 de junho, eu vou... dia 30 de junho eu vou criar um workshop sobre fluxos de energia. Se vocês têm, sabe, tipo o puxão de energia? O puxão de energia nada mais é do que um tipo de fluxo de energia. Eu vou criar dia 30 de junho um workshop sobre fluxos de energia. Então eu vou colocar o link depois aqui pra vocês, daqui pro, né, no final da live eu coloco no meu link da bio o link para vocês se inscreverem. Dia 2 de julho tem classe de barras em Recife e dia 3 vai ter taster de Sinfonia de Possibilidades em Recife. Dia 18 e 19 de julho tem classe de barras noturna aqui em Maceió comigo e com a Bianca Navarro. Então você vai ter duas facilitadoras, mas o preço é o mesmo. Dia 20 de julho tem passeio para Dunas de Marapé, que é um lugar incrível aqui em Alagoas, pertinho de Maceió, com taster de sinfonia, degustação de sinfonia de possibilidades, quem quiser participar. E 21 a 24 tem o fundamento com Bianca Navarro aqui em Maceió, tá? Então, esses são os recadinhos que eu me lembro agora. Se tiver mais algum, me acompanha aí nos stories, que eu sempre dou os recados no stories. Deixa eu ver o que a Priscila falou. Lou, aconteceu algumas coisas interessantes aqui. Elas são umas das coisas que percebo pesado. Beleza, foi uma boa coisa que você trouxe aí, Priscila. Tá, tem alguma coisa aqui que tá pesada pra mim, tá contraindo. O que é que eu faço? O que você vai fazer? Primeira coisa, o que é isso? O que é isso? O que é isso que tá pesado? Eu posso mudar isso?
Se sim, como eu posso mudar isso? São perguntas fantásticas, tá? E eu entro mais em detalhes nessas coisas na classe de base, porque tem algumas coisas que realmente, se eu for explicar aqui, a gente vai ficar 3 horas explicando, tá? Tem outras perguntas também que você pode fazer, mas aí, né, tem que ir pra classe de barras para poder saber tudo. Mas essas 3 perguntas, elas já vão te trazer clareza. Se tem alguma situação, Priscila, que tá acontecendo aí pra você que não tá leve, que tá pesado, faz perguntas. O que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Que é uma outra coisa que a gente vê também mais a fundo na classe de barras, né? Pega a tua apostila de barras. Você já fez classe de barras, então pega a tua apostila, que contribuição você pode ser pra mim nessa situação, e vai lá e abre e vê qual é a página que vai abrir. Geralmente a página que vai abrir é exatamente a informação que você estava precisando para poder ter mais clareza sobre aquela situação. Eu faço isso eu tenho trocentas mil apostilas, né? Tem a apostila de barras, tem a apostila do fundamento, tem a apostila do escolha de possibilidades, tem a apostila de facelift, a apostila de processo corporal, a apostila de TTTE, trocentas mil apostilas. E aí várias vezes eu vou lá e ok, qual vai ser a apostila que vai ser contribuição pra mim agora? Tá, eu pego a apostila de contribuição você vai ser pra mim, abro a apostila. E 99,9% das vezes a apostila sai exatamente na parte que eu precisava ler, que às vezes eu falo, sério, gente, às vezes eu faço, gente, isso aqui, jura que isso aqui tava na apostila? Como assim? Eu nunca vi isso. Sabe? E outra dica, que antes, quando eu abria a apostila de barras, aí às vezes caía naquela parte que fala dos pontos, né, de barras. Eu fazia, eu acho que eu abri errado, eu acho que eu não concentrei. Não, faz auto-aplicação naqueles pontos. Faz auto-aplicação naqueles pontos que caíram ali. Vocês vão perceber. Antes eu fazia, eu acho que eu abri na página errada, acho que eu não estava muito concentrada. Não, faz a auto-aplicação daqueles pontos que apareceu. Vai trazer clareza, tá? Então, meus amores, já estamos em 47 minutos de live. Eu acho que eu já trouxe bastante informação. Quem talvez chegou assim do meio pro final, a live vai ficar gravada, assiste depois a live completa, tá? Manda a gravação da live para alguém que vocês acham que vai gostar de aprender um pouco mais sobre o level pesado ou que vai ser apresentada agora essa ferramenta para poder ter mais clareza, tá? Obrigada, Aninha, fico muito feliz. E o que mais é possível, como pode melhorar. Outra coisa, tá, gente? Eu fechei as inscrições para as sessões de Sinfonia de Possibilidades. Atingimos lá a nossa meta. Já mandou pro meu pai, que legal. Já atingi, né, lá a meta de pessoas para as sessões de Sinfonia de Possibilidades naquele preço especial. Mas fiquem atentos, porque em breve eu vou abrir mais algumas vagas com um valor especial. Não vai ser o mesmo valor que eu abri da primeira vez. Quem pegou aquela oportunidade pegou. Eu já tinha avisado que não ia ser o mesmo valor quando eu abrisse de novo. Mas ainda vai ser um valor mais abaixo do que o que eu vou cobrar no futuro. Então, percebam aí, já fiquem atentos, ligados. Quem tem interesse em fazer sessão de Sinfonia de Possibilidades, em breve eu vou abrir novas vagas para essas sessões com valor especial, tá? Tô finalizando alguns pacotes, porque eu fechei alguns pacotes de sessão e eu não vou ficar também atendendo 10 mil pessoas ao mesmo tempo, porque eu gosto de fazer um negócio tranquilo, eu gosto de atender a pessoa sem ter que desligar na cara da pessoa e dizer daqui a 5 minutos eu tenho outro cliente. Então eu sempre faço isso, eu sempre dou um tempinho entre um atendimento e outro e tal, até pro meu corpo, enfim. Tá? Mas assim que eu finalizar esses pacotes que eu tô terminando daqui a pouco, aí eu vou abrir novas vagas para sessões de Sinfonia de Possibilidades, ok? Então é isso. Painho chegou no final. Beijo, papito. Assiste a gravação. E é isso. Um beijo para vocês. Um beijão imenso, que mais é possível. Assistam quem chegou no final, assistam a gravação. Mandem para as pessoas que escolhem aí receber dessa live, que escolhem aprender mais sobre leve e pesado. E claro, participem dos meus workshops, das minhas classes e me mandem mensagem no direct pra gente conversar, que eu adoro, tá bom? Beijos, beijos. Ai, sim, obrigada, meu cabelo.
Tô amando, hoje ele tá comportado. Beijos pra vocês, até breve.